das tuas coisas, porque fomos feridos, Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos perdoa. Perdoa as nossas emoções. Perdoa as nossas fragilidades. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Só você pode nos curar, Espírito Santo. O salmista, certa vez, ele começou a falar com o Senhor e ele escreveu o Salmo de 103. E ele começou dizendo assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Jesus, Ele anunciava sobre o reino, e uma das coisas que fez com que o ministério dele
crescesse, a popularidade dele crescesse. Ele nunca quis ser popular, mas a popularidade dele crescia porque conforme ele caminhava, as pessoas iam sendo curadas. E quando há cura, há vida novamente. A vida é devolvida. A pessoa passa a ter alegria. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. E essa pessoa, quando ela chegou, ela estava muito triste. Porque recebeu um diagnóstico ruim. Mas na medida que a gente conversava, o Espírito Santo nos trazia algumas revelações. E ao final da conversa eu disse: você está vendo? A gente começou falando de algo ruim, mas agora a gente vai finalizar com algo bom. Nem tudo que era ruim é tão ruim assim. Porque certamente existem coisas que elas são permitidas por Deus. Inicialmente, as coisas, quando a gente recebe a notícia ou vive aquele momento, ele é ruim. Mas quando a gente começa a entender qual é o verdadeiro propósito de Deus em tudo aquilo, aquilo que era ruim não é tão ruim assim. É só o Senhor nos trazendo de volta para a presença. É só o Senhor nos trazendo de volta para o reconhecimento, queridos. Nós precisamos aprender a reconhecer a autoridade, o domínio de Deus. E todas as vezes que nós agirmos por conta própria, seja qual for, nós seremos responsáveis por tudo. Qualquer coisa que a gente decide fazer, no teor, no calor do momento, da situação, a gente vai agir por conta própria. E às vezes o resultado disso nem sempre é bom. Mas quando nós nos entregamos para a cura, para Deus nos curar, as coisas que as pessoas fazem, que antes era ofensa, não é mais ofensa. Aquilo que me ofendia, como eu disse aqui no primeiro momento, das coisas que eu passei, da forma com que eu fui tratado por Deus, às vezes entristece, mas já não ofende mais. Às vezes quando alguém, ou eu fico sabendo de alguém que fez um comentário, e um comentário às vezes negativo ao respeito da gente, antigamente eu ficava muito triste, e às vezes até enfurecido. Mas hoje, todas as vezes, eu olho para Deus e o Senhor nos traz a revelação. Porque a partir do momento que você é curado, há uma revelação da parte de Deus. Então você tem que entender por que as pessoas falaram aquilo. O que está levando ela a falar aquilo? Talvez elas estão falando porque elas não conhecem e não sabem. Às vezes estão falando por algo que só estão apenas vendo. Mas nem tudo aquilo que você vê é a realidade da situação. Por isso hoje dos maiores enganos que nós temos é a internet. Você olha na internet, nossa, a pessoa está aqui e tal. Você nem sabe a vida dela como é que está. Ela está mostrando uma vida excelente. Quando você chega perto dela, você vê totalmente destruída. Mas é que para mostrar para os outros, tem que mostrar algo bom. E essa segunda parte, nós vamos falar sobre uma cirurgia. A cura, na verdade, é uma cirurgia. Nós estamos enfermos. E nós fomos diagnosticados com algo que precisa ser curado. Mas essa cura não é um remédio. É uma cirurgia. Porque existem feridas na nossa alma que é somente com
uma cirurgia divina para curar. Existem algumas coisas que são superficiais e a gente consegue vencer. Mas existem coisas que Deus vai ter que entrar mais profundo, aonde vai gerar talvez uma dor, porque está dentro do nosso emocional, está tão enraizado que a gente não tem noção do mal que aquilo está fazendo. Existem certas dores, pode deixar aí mesmo, pastor, pode deixar que depois nós vamos aí mesmo, não precisa trazer não, pode deixar aí. Existem coisas que precisam ser feridas e que precisam ser cavucadas. E na medida que vai cavucando, que vai fuçando, vai doendo. Mas é aquela dor que você vai sentir só aquela vez. Você não vai sentir mais. Porque vai ser limpado, vai ser limpo. E como é que nós vamos fazer isso? Entenda primeiro. A primeira coisa que você, quando vai fazer uma cirurgia, qual é o primeiro passo que você dá? Marcar uma consulta, conversar com o médico. E o médico marcou, você vai fazer uma cirurgia. Qual é o primeiro passo da cirurgia? Uma entrega. Você tem que se entregar. Porque ninguém vai conseguir fazer uma cirurgia em você se você não se entregar para aquele médico. Não tem como eu passar por uma cirurgia se eu não entregar a minha vida na mão dele. Porque a minha vida vai ficar na mão dele. Não é assim? E a minha vida entregue na mão dele, pode acontecer coisas que tanto eu posso voltar como eu posso não voltar, mas está na responsabilidade dele. Agora, para estar na responsabilidade dele, não é ele que vem pegar, sou eu que entrego. Dependendo da cirurgia, você é obrigado a assinar um termo. Não é assim? Pelo menos o que eu entendo é assim. E na nossa vida espiritual não é diferente, querido. Se você quer que Deus te cure, você precisa entrar nessa sala de cirurgia. E a primeira coisa que você precisa é se entregar ao cirurgião. Sem entrega não tem como fazer cirurgia. Sem se entregar não tem como o Senhor fazer nada. Para uma cirurgia delicada, você se entrega e confia. Porque você tem que se entregar para o médico e confiar que ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E existem cirurgias que você nem vê. Você toma uma anestesia e você não está mais ali. Você está totalmente entregue. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é se entregar. A primeira coisa chama entrega. Se você não se entregar, não tem como Deus te curar. Não tem como Deus mexer em algumas coisas aí dentro. Não tem como você chegar para o médico e dizer assim, ó, faz a cirurgia aí, mas eu vou estar lá em casa. Não existe cirurgia sem estar deitado na mesa da cirurgia. Dentro disso, dentro dessa entrega, dentro disso, existe algo chamado consulta. O que é a consulta? O que você faz numa consulta? Você conversa com o médico. Você fala sobre o que está acontecendo com você. Quais são os sintomas? O que você está sentindo? O que está acontecendo com você? E o médico, ele dá o diagnóstico de acordo com o que você está falando para ele.
Então, na medida que você vai dizendo, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aí ele vai dizendo, então, olha, provavelmente seja isso, nós vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. Então é isso que nós precisamos entender, queridos. Se eu quero ser curado de fato, em determinadas áreas da minha vida, eu preciso me entregar, eu preciso conversar e ouvir o que vai ser feito. Depois disso, quem é a próxima pessoa que vai estar com você? A enfermeira ou enfermeiro. O que o enfermeiro significa? O que ele simboliza? O que ele faz? A preparação. Primeiro você conversa. Primeiro você fala o que está acontecendo. Depois, então vem a preparação. Alguém vai vir te preparar para aquele momento, para aquela situação. Depois que está tudo preparado, quem é que vem? Quem é o próximo a chegar? O anestesista. Quando o anestesista chega, está indicando o quê? O início está começando. A cirurgia começa com anestesia. É quando você perde o domínio, porque aí você vai dormir, então você não vai ver mais nada. Aí ele vai vir e vai te preparar para dar início. E depois, o médico. O médico é aquele que você confia nele. É necessário confiar no médico. Porque você está entregando algo que você tem, que está te doendo, acreditando que ele vai tirar aquilo, que você não vai mais sentir aquilo. Então é necessário, queridos. E depois que o médico faz a cirurgia, o que vem? A recuperação. E a recuperação significa o quê? Que tudo deu certo. É desta maneira que nós precisamos se entregar ao médico dos médicos. Há um processo, queridos. Existe um processo para ser curado. Por isso que muitas vezes a gente ora, chora e fala, Deus me cura, cura minha alma, cura o meu espírito. Mas se nós não passarmos por esse processo, não tem como Ele fazer algo. É a mesma coisa que você chegar todo dia no médico chorando de dor e dizendo, doutor, me cura. Ele não tem como te curar se não houver esse processo. Há um processo. Primeiro uma entrega, depois a conversa, depois a preparação, depois o início, a confiança e o resultado vem no final. É quando você está em recuperação que aí você tem a certeza que tudo deu certo. É quando nós estamos nos recuperando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E se você nesta noite quer ser curado, esse é o processo. Se entregar a Deus. Aí vem o quê? A enfermeira, que é a preparação, que são os anjos. O anestesista, que é o anjo maior, Jesus. E o médico, que é Deus, que vai arrancar.
E muitas vezes a dor de arrancar é maior do que a dor de entrar. Alguém aqui um dia já pisou em um prego? A dor dele sair não é maior do que quando ele entra? Porque quando ele entra você nem vê, você só sente, foi inteirinho o prego pro pé. Mas e a hora que começa a tirar, que tem que cavucar ele? E tira. E o pior é que depois que tira ainda tem que fazer o quê? Enfiar a injeção anti-inflamatória, mexer tudo lá. Então tirar dói mais do que entrar. Porque a hora que entra você nem percebe, já foi. Mas a hora que está tirando é porque está lá dentro. E você está sentindo toda a dor do momento. E as nossas dores, essas dores das fragilidades, das emoções, também são assim. E quando o seu emocional está abalado, quando o seu emocional está abalado, você age com violência. Quando o nosso emocional está abalado, queridos, nós vamos agir com violência. Agora eu quero que você entenda isso. Deus disse a Moisés: fala com a rocha. O emocional de Moisés naquele período, naquele momento, estava abalado. Por quê? Porque o povo estava dando muito trabalho para ele. E o que é que Moisés fez? Deus falou, fala. Ele foi lá e feriu a rocha. Quando ele feriu a rocha, Deus falou assim, não vou fazer. Não. Agiu normalmente, a rocha deu a água do mesmo jeito. O que era para ele falar, ele feriu. Mas isso, por ele ter ferido, não impediu que acontecesse o que deveria acontecer. Então muitas vezes nós ferimos as pessoas, estando onde nós estamos. E não vai deixar de acontecer. E às vezes nós somos feridos porque alguém também nos feriu e não deixou de acontecer. Deus não deixou de fazer algo. Aconteceu normalmente. Quantas vezes eu não agi dessa maneira com a igreja? Quantas vezes eu não preguei com violência no altar? Quantas vezes na hora que eu liberava a palavra com aquela, às vezes até irado, porque o que estava acontecendo dentro da igreja era tanta coisa que você pega a palavra e você fala, e você está falando a verdade, você está falando, mas o problema é que não é só falar a verdade, o problema é usar a verdade para fazer a outra coisa, e você fere as pessoas. Quantas vezes pastores não pregaram e aquilo parecia que era para nós? Parecia que ele estava dando um murro na gente. Pá, pá, era direcionado, não pegava nem ninguém. Parece que a briga era só entre nós e ele. Tinha um monte de gente, mas a pancada era só na gente. E Deus não deixou de fazer, deixou? Não deixou. Continuou usando ele. Quantas vezes o líder não veio e também não falou conosco de uma forma violenta? E não deixou de ser verdade, e não deixou de Deus fazer. Só que aquilo feriu. Então todas as vezes que o nosso emocional está abalado, nós vamos agir com violência, mesmo Deus falando. Então nós precisamos entender por que motivo
Porque isso irá custar caro. Isso custou caro para Moisés. Isso vai custar caro para eles. Isso vai custar caro para nós quando nós agimos dessa maneira. Porque Deus chegou para Moisés e disse: eu não te disse para falar? Por que é que você bateu? Então, porque você bateu, você vai ver a terra prometida, porém não entrará nela. Então existem coisas que nós vamos ver, mas nós não vamos desfrutar. Está vendo porque determinadas coisas a gente até vê, Deus mostra para a gente, mas a gente não desfruta. Está vendo porque algumas promessas de Deus para nós chegamos a ver, a visualizar, mas nós não desfrutamos. Porque por conta dos nossos emocionais feridos, nós ferimos. E isso nos custa caro. Isso tem custado muito caro para a igreja. Porque tem muita igreja, ou muitas pessoas que estão vendo a glória de Deus, o poder de Deus, mas não estão desfrutando dela. Porque Deus disse: fala. Porque vai haver momentos que nós vamos precisar falar. Mas o mesmo Deus que disse fala, da outra vez Ele disse fere. E Ele não feriu. Está vendo quando nós estamos abalados emocionalmente, a gente não age em conformidade com Deus. Nós sempre vamos entender de uma forma diferente ou agir de uma forma diferente daquilo que Deus está falando. Mas quando nós estamos curados, aquilo que um dia nos feriu não nos fere mais, queridos. Eu não posso mais me sentir ofendido se eu fui curado de uma ofensa. Eu não posso deixar de perdoar se um dia eu já perdoei. E olha que coisa impressionante, Deus falando comigo ontem a respeito do Pai Nosso. Olha que coisa tremenda. Ainda vai vir essa revelação, não veio total. Mas quando os discípulos pedem ao Senhor, diz: Pai, nos ensina a orar. Eles acharam que Jesus estava dando para eles um rascunho de como falar com Deus. Mas não estava. Deus estava dando algo profético para eles. Deus estava declarando como é a vida eterna. A vida eterna está no Pai Nosso. Eu espero, Papai, continua nos revelando. Ontem o Senhor começou a me trazer uma revelação desse naipe. Quando Ele disse: filho, você vai ser perdoado da mesma medida que você perdoar. Muitas vezes você quer algo que você não faz. Você quer algo que você não se compromete. Você quer que Deus seja bom com você, mas você não quer ser bom com os outros. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos. Mas se você não perdoar, como é que você quer ser perdoado? Deus está falando do céu ali. Só estou dando um spoiler aí. Mas vai vir a revelação. Desde o princípio. Deus falando ali do Pai Nosso. Ele está dizendo Pai Nosso. Ele está se apresentando. Você está falando com alguém. Você está se dirigindo a alguém que não está no mesmo nível que você. Pai Nosso que estais no céu. É um Pai que está num lugar onde você não está, mas que você vai estar. Por isso Ele está dizendo, Pai Nosso que estais no céu. Ele está dizendo assim, olha, o nosso Pai está no céu.
O nosso Pai não está aqui. Então não trate Deus como alguém que você está vendo aqui. Deixa eu parar por aqui, Deus. Depois o Senhor fala, a gente vai ministrar. Mas é isso, o Senhor começou a falar isso comigo ontem. Dizer assim, filho, você não trate o Pai como se você estivesse com Ele. Ele está num lugar que você ainda não se preparou. E eles achando que estava lá. E eu comecei a olhar quantas e quantas vezes eu não orei o Pai Nosso. Como é que você orou o Pai Nosso? Como é que nós oramos o Pai Nosso? Quantas vezes nós não fizemos o Pai Nosso como uma leitura? Até música bonita nós fizemos. Tem a música do Pai Nosso, não tem? Linda. Mas e cadê ela? Onde que nós estamos vivendo ela? Só estamos falando. Queridos, existem coisas que a gente só fala, a gente não vive. Por quê? Por causa dos nossos emocionais. É mais fácil nós deixarmos de fazer o que Deus quer, porque nós não queremos perdoar. É mais fácil eu falar, não vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não tenho compromisso com Deus. Mas por que eu não quero ter compromisso com Deus? Porque eu também não quero perdoar. Porque eu também não quero mudar, porque eu também não quero ser curado. Então, na medida que eu não vou sendo curado, eu também não vou tendo compromisso com Deus. Mas na medida que o Senhor vai curando o meu espírito e a minha alma, estas coisas se tornam inválidas. As coisas só têm peso para você quando ela tem importância, não é? Aquilo que é importante para você tem um peso, não tem? Tem um valor, não tem? O que é importante tem um valor. Então, se você está dando importância para a ferida, que alguém te feriu um dia, aquilo é importante. Você está dando importância para aquilo. Mas quando aquilo não tem mais importância, aquilo também não tem significância. Não significa mais nada. E às vezes você está dando importância para algo que não tem importância. E o que você de fato deveria dar importância, você não está dando. Porque a importância não está na ferida que me fizeram. A importância está onde eu quero estar com Deus. Eu não vou alcançar Deus, porque nós lemos aqui em Gênesis, em Apocalipse 22, 2, que ali haverá o quê? Uma árvore, presta atenção, que darão frutos durante 12 meses. O Senhor está dizendo, você vai ficar ali o tempo que for necessário, haverá comida para você, mas até que você seja curado. Porque o que nós olhamos? O que a gente acha que cura? O fruto? Não, o fruto alimenta. Quem cura é a folha. Não é o que está escrito aí? Então não adianta você ficar lá só comendo fruto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 12 meses, 1 ano. Enquanto você não for curado, você só vai ficar se alimentando. Tem muita gente se alimentando, mas não está curado. E nós não vamos entrar no céu porque nós estamos nos alimentando e engordando. Nós vamos entrar no céu porque nós vamos ser curados. Porque lá no céu não vai entrar ninguém enfermo. Quando está falando enfermo, não está falando da carne, não está falando do corpo. Porque o meu joelho bichado não vai entrar no céu. O meu calcanhar dolorido também não vai entrar no céu. Não é essa cura. Embora, logicamente, que a gente quer cura. Eu não quero ficar andando mancando o resto da minha vida. Mas quem tem que ser curado é a minha alma, o meu espírito. Porque quem vai entrar é o espírito. Nem a alma não vai. Então é isso, queridos. Se nós queremos algo, se nós queremos fazer parte dessa vida eterna, nós precisamos nos entregar a esta cura.
Porque esta enfermidade, essa dor da nossa alma, só está produzindo mal para nós mesmos. Só produz mal para você. É você que não tem intimidade com Deus. É você que não aceita Deus fazer algo. É você que não consegue ouvir a voz de Deus. É você que não consegue se dar bem com Deus. Você se dá bem com o mundo, mas e com Deus? E na medida que a gente vai sendo curado, nós vamos se aproximando de Deus. A cura nos aproxima de Deus. Porque a cura significa que nós estamos livres. Quando você é curado, você é libertado, você é livre. Como eu falei aqui da aferir. Aferir era estar limpo, totalmente limpo, liberto, sarado. Deus não quer você sarado somente da alma e do espírito. Deus quer do corpo também. Nessa cura, o seu corpo também vai ser curado. As enfermidades que a gente carrega também vai ser curado. Mas nós precisamos chegar a Deus. Não porque Ele vai curar aquilo que o meu corpo está sentindo. Mas Ele vai curar aquilo que eu preciso me aproximar mais dEle. Amém? Glória a Deus. Como diz lá na Colômbia, estás listo? Estás listo é estar preparado, estar pronto. Estão prontos? Eles vão começar o culto, ele pergunta: vocês estão preparados? Vocês estão prontos? Podemos começar? Eu achei muito interessante isso. Tudo que eles vão começar, eles perguntam: vocês estão listos? Estão prontos? Então vamos começar. Está pronto para Deus fazer algo na tua vida? Para Deus trazer algo para você? Você precisa estar pronto para isso. Estamos prontos. Sim. E aí Deus vai trabalhar isso em nós. Nós vamos orar, vamos nos entregar. Agora é o seu momento, é a sua hora. Você está entrando numa sala de cirurgia, então é a entrega. É o que eu disse aqui, não esqueça disso. O que você precisa? Entregar, consultar, entrar na preparação, ser anestesiado e deixar o médico te curar, fazer a cirurgia. Então é o seu momento, é você que vai entrar. Eu não posso entrar na sala de cirurgia para você. A minha esposa fez uma cirurgia na coluna. Eu sentia muito, eu ficava: meu Deus, ajuda ela lá, mas eu não podia ir lá, no lugar dela. É ela que teve que entrar lá. Eu só vi ela até entrar, depois eu não vi mais. Só vi ela, quando eu vi ela já estava pronta lá do outro lado. Eu só fiquei lá 2 horas, angustiado, agoniado. E ela não viu nada, ela só se entregou. Depois de tudo, ainda fez gracinha ainda. Com a coluna operada, cai no chão sozinha, faz... Chego lá para visitar ela, cadê ela? Ela está lá no chão. O que aconteceu? Não, eu caí aqui. Mas que você caiu? Você acabou de fazer cirurgia. Então o médico olhou e falou assim: você caiu? Ela falou: consegui fazer isso, doutor. Eu queria saber se a cirurgia estava boa mesmo. Se o senhor fez ela perfeita. Quis provar para o médico que o negócio era bom, que ele era um bom médico. Ai, meu Deus do céu, só Jesus. Amém, queridos? Mas precisou se entregar. Ela precisou chegar lá, se entregou. Então, que nesta noite você precisa se entregar a Deus. Não importa. Como aqueles anciões disseram para Catarcuman:
quero saber o que você foi há 5 minutos atrás. Eu não conheço essa Catholicuma de 5 minutos atrás. Eu conheço essa o que ela vai ser daqui 5 minutos. É isso que nós precisamos falar para as pessoas que viveram momentos ruins, que estão vivendo lá momentos ruins. Foi um momento. Eu não quero saber quem você foi há 5 minutos atrás. Deus não quer saber o que você fez há 5 minutos atrás. Deus quer saber o que você vai fazer nos próximos 5 minutos. Deus está interessado no que você vai se tornar daqui 5 minutos. O problema é que muitas vezes a gente quer viver o passado com o futuro junto. A enfermidade nos faz isso. A gente fica carregando enfermidades e dores do passado junto com o nosso presente, queridos. E aí nós não conseguimos avançar para um futuro melhor. Porque nós estamos presos em dores que não faz parte nem do nosso presente, faz parte do nosso passado. Nós estamos vivendo um presente ruim. Nós estamos vivendo um presente mau, porque nós fomos feridos lá e estamos carregando as dores lá. Porque alguém um dia pisou na bola com nós, porque alguém um dia falou alguma coisa, porque alguém um dia fez alguma coisa que não era para ter feito, e que nos machucou, e que nos feriu, e que a gente não consegue perdoar, e porque não consegue perdoar tem um presente horrível, e estamos bagunçando com aquilo que nós vamos ter no futuro. Então Deus não quer mais saber o que você fez há 5 minutos atrás. Isso é uma questão de se acertar. Deus está te dando a oportunidade de você acertar agora o que você viveu 5 minutos atrás, porque o que você acertar aqui vai te mostrar o que você vai ser daqui 5 minutos para frente. Então não fique carregando essas dores. Perdoa quem tem que perdoar, porque essa dor que você está carregando tem mais a ver com você do que com a pessoa que te feriu. Porque às vezes a pessoa que te feriu nem sabe que te feriu. Eu tive uma experiência com a minha irmã. Um dia ela começou a contar uma história para mim que eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Porque ela ficou ferida por algo que eu falei, por algo que eu fiz, e eu nem fiz por maldade, eu não tinha maldade. Mas ela se sentiu ferida. Ela ficou 5 anos sem conversar comigo. Eu e a minha esposa, a gente sentia aquilo. Mas a gente falava, eu não fiz nada, o que a gente fez? Por que eles não conversam com a gente? A minha esposa, durante 5 anos, se sentiu rejeitada pela minha própria família, por causa dessa distância. E eu sempre dizia para ela, fica tranquila, Deus vai nos honrar, nós não fizemos nada, eu não sei o que eu fiz. Às vezes a gente nem sabe o que fez. E um dia minha irmã contando para mim, dizendo o que Deus fez com a vida dela, que Deus falou para ela que ela tinha que me perdoar, porque Deus ia levar o neto dela. E ela dizendo, eu não quero te perdoar, eu não quero perdoar ele. E tudo que ela fazia para me ferir, e não me feria, porque eu também não sabia. Eu só achava estranho. Então não tinha a ver comigo, tinha a ver com ela. Até o dia que ela veio falar para mim, ela contando, eu fiquei assim olhando para ela, sem entender. Eu não fiz nada, eu nem estou sabendo disso. E ela sofreu durante 5 anos. Sofreu muito, não foi pouco não. Porque a hora que ela contou a história para mim, eu falei, por que você não veio conversar comigo? Eu tinha resolvido isso tão rápido, tão fácil. Eu tinha te dito o que realmente aconteceu. E olha que eu tinha dito, porque o que aconteceu? Eu fiz algo que eu chamei uma irmã e não chamei a outra. Mas eu não chamei porque eu disse, olha filha, quando eu fiz assim, foi coisa rápida assim, não foi para... E aí a outra chegou perto de mim, eu convidei ela, eu não estava convidando todo mundo, não era uma festa para todos. É que deu certo que aquela conversou comigo naquele momento, falei, então vem. Tipo assim, sabe quando você vai andando e entra aí, vamos lá, todo mundo, vai entrando. Quem estava perto foi entrando. E aí depois ela viu as fotos, e ela achou que eu não quis convidar ela.
E ela ficou com raiva de mim. Eu nem estava sabendo. Então a dor que você está carregando, porque alguém te feriu ou fez alguma coisa lá atrás, às vezes ele nem está sabendo. E você está carregando isso, sofrendo por causa disso, sem que ele mesmo saiba, ele nem sabe por quê. É você que está sentindo. Até o dia em que Deus falou para ela, você vai ter que perdoar o seu irmão. Se você não perdoar, você vai perder o que você mais ama. E ela sentiu uma dor terrível. A dor que ela sentiu foi maior do que a dor que ela causou. De repente você está sofrendo por uma dor que a pessoa nem está sabendo o que fez para você. Nem sabe. Amém? Então esse é o momento, queridos. Você pode procurar um lugar, quer orar aqui, quer orar lá em cima, quer orar aonde você quiser. Você vai ter um momento aonde você agora vai entrar nesta sala de cirurgia. É você que vai ser agora operado. E dentro disso daí, seja tratado. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que urrar, urre. Grite. Pode gritar, não tem problema, ninguém vai assustar. A gente só vai assustar com o primeiro grito. O segundo não. Porque de repente está todo mundo quietinho e a pessoa começa a gritar. Não tem importância. Pode gritar. Porque se está doendo, tem que gritar mesmo. Se está doendo, tem que chorar mesmo, queridos. Mas o importante não é o quanto você vai gritar e o quanto você vai chorar. O importante é o quanto você vai ser curado e o quanto você vai ser entregue para esta cura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fique na liberdade do Espírito Santo. Se entregue ao médico. Aos seus pés estou. Se entregue ao cirurgião. Entre na sala do médico e seja curado. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Fui perdoada logo que eu te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou pra render tudo que eu sou a ti. Tu
aos pés do meu amado. Libera perdão. Libera perdão, querido. Talvez essa seja a parte mais dolorosa. Perdoar. Talvez essa seja a parte mais dolorosa da cirurgia. Perdoar alguém que te feriu. Perdoar alguém que te magoou. Perdoar alguém que te enganou. Perdoar alguém que roubou aquilo que talvez fosse a coisa mais importante para você. Talvez o momento mais importante da tua vida. Essa pessoa te roubou a sua alegria, o seu sonho, o seu projeto. Talvez você nutre uma raiva, um ódio, porque ela não deveria ter feito isso. Ela não tinha o direito de fazer isso. Mas entenda uma coisa: não é sobre ela, não é sobre esta pessoa, é sobre você, é sobre a dor que você carrega, é sobre as coisas que você está perdendo hoje, porque por conta dessa dor, por conta desta situação, você está perdendo dias de paz, momentos de alegria, momentos de felicidade. E às vezes as coisas não estão dando certo e você coloca isso como um alimento para isso. Mas a partir do momento em que você de fato perdoa, isso perde todo o significado, todo o sentido. E aí aquilo que te feria não te fere mais. Aquilo que te machucava não te machuca mais. Não te machuca. Eu posso te dizer isso. Durante anos eu carreguei em minha alma dores, feridas, luto. A cada instante que alguma coisa dava errado para mim, eu sentia raiva, eu sentia ódio. Eu ainda falava para Deus: Deus, olha só, aquela pessoa fez isso para mim e ainda eu é que choro e sofro de dor. Nada dá certo para mim. Não é justo isso, Deus. Não é justo que eu passe por tudo isso, que eu sinta tudo isso. E aquela pessoa que fez eu sentir isso está de boa, está tranquilo. Até o dia em que Deus disse: perdoa, filho. O dia que você perdoar, tudo vai ser diferente na tua vida. Aquilo que te fere não te ferirá mais. Aquilo que te dói não vai doer mais, independentemente do que quer que faça, porque não terá mais nada a ver com você. E aquele dia doeu. Eu gritava e eu chorava e eu dizia: eu perdoo. Eu te perdoo. E eu quero te dizer uma coisa:
O mal que você fez para mim não me dá o direito de querer que você vá para o inferno, ou que o inferno te tome. Para mim você não deve mais nada, e o acerto de conta não é mais comigo. E se você tiver que acertar as contas, não será comigo, porque eu não vou impedir nada. Não é comigo que você tem que acertar. Não é comigo que você tem que resolver alguma coisa. Ei, Senhor, cura, 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 cura. Traga cura, Senhor, neste lugar, Deus. Cura a alma. Cura nossa alma, Senhor. Alma, porque tu gritas ainda, ó minha alma. Bendiz, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, Senhor. Cura-nos, cura-nos. Sopra, Espírito Santo. Seja curado, seja sarado. Receba, receba a cura. Receba a cura da tua alma. Receba a cura do teu espírito. Receba a cura das tuas dores, das tuas fragilidades. Oh, rabassoria lamacheria andalaias. Cura, Deus. Cura-nos. 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 Ah, Espírito Santo, cura-nos. Há um novo tempo. É um novo tempo, Senhor, para esta casa. Há um novo momento para esta casa. Há um novo tempo para o nosso ministério. Sim, Deus, nós estamos sendo curados, porque entrarão muitos que precisam da nossa cura. Muitos que precisam da nossa libertação, Deus. Muitos precisam. E se nós estamos sentindo dores, Deus, dores terríveis, dores de parto, é porque nós estamos gerando alguma coisa, queridos. Nesta noite, o Senhor está gerando algo em nós, queridos. Talvez por isso sentimos esta dor de parto. Porque esta cura irá curar as nações. Aquela folha, ela cura as nações. Deus não está falando pessoas, Deus está falando nações. Cura-nos, Deus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos. Toca-nos, Espírito Santo. Oh, sara-nos. Nós estamos aqui, papai. Nós estamos nos colocando à disposição desta unção. Meu Deus, eu estou me colocando pronto para esta unção. E eu quero ser um guardião desta unção, Pai. Eu quero, Senhor, proteger a unção. Eu quero honrar a unção.
Por isso, papai, derrama sobre nós. Cura-nos para que sejamos os guardiões desta unção, Pai. E que as pessoas, quando entrarem aqui, sejam tão curadas quanto nós. Sejam tão saradas quanto nós, meu Deus. Enche os nossos lábios do teu fogo. Queima-nos. Queima-nos, Senhor, como fogo, como brasas vivas. Nós precisamos queimar, Senhor. Porque nós só podemos queimar alguém se nós queimarmos primeiro, Deus. Então queima-nos. Queima-nos com este teu fogo, como brasas vivas do teu altar, Senhor. Oh, riabalassuri alabashiri andalamas. Oh, rialabahai suriere balais. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Deus lindo, Deus santo, Deus bendito, Deus maravilhoso. Senhor, nesse momento nós vamos participar da ceia, ao qual exatamente neste mesmo horário, há uma semana atrás, o Senhor falava ao meu ouvido que seria a ceia do início, Senhor, do começo. E eu creio que é um novo começo. Eu creio que é um novo propósito, um novo começo para tudo isso. A ceia se chama ceia do novo tempo. Há um novo tempo. Nós estamos nascendo hoje, queridos. Nós estamos nascendo hoje. O ministério Casa de Resgate está nascendo hoje. Ou Casa de Resgate sou eu e você. Nós estamos nascendo hoje. E esta ceia está marcando esse início. Há muitos lá fora que precisam ser resgatados. Tem seus amigos, tem seus parentes, existem pessoas próximas de você e pessoas que vão se aproximar de você, que precisam ser resgatadas. E só pode resgatar alguém aquele que já foi resgatado primeiro. E o Senhor está nos resgatando nesta noite. O Senhor está te resgatando, sabe para quê? Para resgatar a sua mãe, para resgatar o seu irmão, para resgatar os seus parentes, para resgatar os seus filhos, para resgatar os seus melhores amigos. Amigos esses que você é até um bom amigo, mas que você nem talvez se importe com ele. Eu tenho pessoas que Deus falou comigo, que são os meus amigos, mas que precisam ser resgatados. E eu estou orando por eles. Eu ainda não fui, porque amanhã nós teremos uma palavra aqui, que também foi uma revelação de Deus. O Senhor disse que há tempo para todas as coisas, queridos. E nós precisamos entender o tempo de Deus. É chegado o tempo, é chegado a hora, queridos. É chegado o tempo, é chegado a hora. Esteja preocupado, sim, em resgatar as pessoas.
Repita comigo: eu sou uma casa de resgate, e eu vou resgatar muitos que estão perdidos, em nome de Jesus. Pai, aqui está o pão, o maná, que é feito pela mão dos homens, ao qual nós abençoamos e consagramos. E hoje, este pão simboliza o novo nascimento, o tempo novo, o novo tempo, Senhor. E este pão e este vinho sela-nos, sela esta igreja, esta casa, como uma casa de resgate, para que nós possamos resgatar aqueles que estão perdidos. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice na mão, dizendo: este é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós. É a nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Por isso, Pai, nós partimos o pão e tomamos o suco como sangue, porque hoje é um novo tempo para nós. Pode comer todos e beber do corpo, comer do corpo, beber do sangue. Este é o sangue da nova aliança, o corpo entregue, e que para nós nesta noite é o começo de um novo tempo, uma nova casa,
chamado a casa de resgate. Obrigado, meu Deus, que isso nasceu no seu coração e agora passa a estar no nosso coração. O Senhor nos usa como o Senhor quiser. Assim como um servo teu disse um dia, que eu seja uma moeda nas tuas mãos, me gasta como o Senhor quiser. Assim como uma filha te disse, eu estou aqui, me usa da maneira que o Senhor quiser, só me dê mais uma chance. Obrigado por esta chance, Pai. Comei e bebei todos. Amém? Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz assim, você está vivo? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé todos. Amém? Nós vamos encerrar, queridos, agradecidos a Deus por mais um seminário. Não sei quando será o próximo, mas o próximo está bem próximo. Creio eu que vai continuar aonde nós paramos aqui, que o Senhor nos dará momentos como este. Amém? E que você possa, de fato, se entregar a Deus, deixar Deus fazer. Não queira fazer nada na sua força, nada na sua violência. Não seja violento, tão violento com você mesmo. Todos nós erramos e todos nós precisamos do grande amor de Deus, queridos. A única coisa que vai nos diferenciar é o quanto nós estamos dispostos a nos entregarmos. A palavra do Senhor diz assim, não tome o mal por mal, mas vença o mal fazendo o bem. Todo aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. Não leve as coisas, não pega porque é mal, você quer retribuir com o mal. Mas vença o mal fazendo o bem. Amém? Porque se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, então você comete pecado. Que nós possamos fazer o bem, como o Senhor tem feito o bem para nós. Amém? Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento, obrigado por esse seminário, obrigado pela cura que começou, não terminou ainda. Eu sei que o Senhor vai trabalhar muito ainda em nós. Então, Pai, que o Senhor faça isso em nome de Jesus. E nós queremos nos entregar totalmente nas Tuas mãos, para que seja feita tudo segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Nós encerramos agora e abençoamos a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.